a gente fez um programa de captação de ideias que os colaboradores poderiam chegar no nosso RH, a gente chama de DHO, né? E coletar um envelope com uma documentação dentro e dar a sua ideia dentro de algumas diretrizes técnicas e estratégicas da empresa. Inclusive, o próprio colaborador já avaliava a sua ideia, né? Esse caminho que ele entendia que aquela ideia dele abordava. Esse foi o processo de captação de ideia. Então, o colaborador tinha 30 dias para dar a ideia. Depois, essas ideias foram classificadas e avaliadas por... A gente convidou várias pessoas para participar de células de avaliação, onde a gente tirava 1, 2 horas por célula para avaliar ideias. Então, tinha ideias que levavam as 2 horas, tinha ideias que a gente... Tinha momentos que a gente conseguia avaliar 10 ideias em 2 horas. O processo de avaliação também foi super divertido, foi com votação através de carta e tinha uma matriz de avaliação que no final do processo apontava qual era a nota, se aquela ideia era aprovada ou não. A gente tem esse processo desenhado, esse processo vai ser recorrente. No final a gente saiu com uma lista de ideias aprovadas, algumas a gente conseguiu avançar, algumas a gente chegou a fazer os estudos mais apurados e aí começa a também acontecer a inviabilidade, né, às vezes financeira, técnica. Quando a gente interpretou na avaliação fazia muito sentido, depois quando vai avaliar a fundo ela perde um pouco o sentido. E isso era uma coisa que eu tinha colocado na apresentação que eu fiz para a diretoria. E funcionou. Nós tivemos quase 100 ideias no processo de 30 dias. Tivemos ideias muito boas. Tem ideias que estão engavetadas para a gente colocar no momento certo. Outras pequenas a gente avançou. Sempre dando feedback para quem deu a ideia, feedback para quem avaliou. No processo da avaliação, que aí foi uma coisa que eu falei ainda há pouco, né? Quando a gente começou a avaliar, a gente começou a chamar primeiramente os gestores, que é aquele negócio de chamar para ser parceiro de negócio, né? Eu não tinha condições, junto com o Douglas e com outro colaborador da área, de fazer a avaliação das ideias só pelo nosso julgamento. Isso não estava certo, né? Já não era o que a gente queria. Se é colaboração desde quando eu dou a ideia até quando eu avalio, quando eu implanto, quando eu meço ela depois e quando eu fico revisitando ela. Tanto que no desenho que o Lucas estava mostrando, tinha um aglomerado de pessoas ali no desenho que era justamente pessoas colaborando para o processo como um todo. E quando a gente chamou a galera para começar a avaliar, alguns diziam, mas eu não tenho, não é a minha área técnica para avaliar isso. Mas era uma ideia para dentro de casa, para dentro do Beto Carreira, e de Beto Carreira a gente entende. Então, eu sei mesmo que de forma subjetiva avaliar se um produto para o comercial, ele faz sentido ou não, ele vai trazer mais público ou não, mesmo que seja bem rasa a avaliação, mas a gente sabe o que já deu certo, o que deu errado, o que o pessoal comenta lá fora, o que chega para a gente internamente nas pesquisas, e aí a galera começou a engrenar. E no final tinha nego que já ligava pra gente dizendo quero participar de novo. Se alguém faltar, me chama que eu vou. Já posso ficar o dia inteiro aí avaliando ideias. Entrou num ciclo que todo mundo já queria participar, já teve líder que estava abaixo de gestão querendo participar e a gente começou a envolver. Então ali a gente já mostrou qual era a ideia principal, qual era o objetivo principal do Inove, que era unir pessoas colaborando em prol do resultado da companhia, né? Isso é uma coisa que está desenhado, tem processo disso na nossa gestão de qualidade, na nossa gestão de processos, perdão, e isso deve ter novos ciclos. Então a gente tem, em resumo, um processo bem definido para captação de ideias, e depois quando essa ideia passa por todo esse crivo, a gente então faz toda a documentação, faz a abertura do projeto, faz toda a documentação de todas as reuniões, começa a fazer o escopo do projeto, orça se tiver que orçar, implanta, faz controle, avalia dados para balizar a implantação, se for o caso, e tiver dados disponíveis, e tem essas ideias que chegam, pensei no negócio, vou lá conversar com o pessoal do Inove, ou encontra no refeitório, ou encontra em alguma reunião, e dali surge também toda uma documentação que vai balizar se faz sentido ou não. E é assim que a gente vem trabalhando. Sendo honesto para ti, tem coisas tão rápidas que chega pra gente que às vezes nem precisaria, mas que a gente mata no peito também e aciona quem tem que acionar e corre atrás para resolver. Muitas vezes passa até despercebido, mas a gente está ajudando. De novo, a principal pegada é colaborar.
se tiver colaborando, eu já estou feliz pra caramba, porque o resultado vai vir, né? E aí, basicamente, são essas duas formas que a gente trata os assuntos. E aí tem coisas, aproveitando o embalo, que eu sei que tu já perguntou, Lucas, é claro que também tem coisas que nascem dentro do Inove, e a gente avança como se fosse uma demanda vinda de uma outra área, e se durante o processo precisar envolver alguma área, a gente também envolve. Osiris, existem eixos definidos para esse processo de colaboração, ou são temas todos livres para quem quiser participar? Como é que funciona essa delimitação temática dentro do processo? Então, é público, redução de custo, receita, sustentabilidade de marca. E depois tem as técnicas, que é o tempo de execução, o custo, quantas pessoas são envolvidas nesse processo ou seriam envolvidas, e o impacto positivo, quantas pessoas positivamente essa ideia vai impactar. E aí a gente enquadra aqui para ver o grau de importância ou de agilidade que a gente vai dar para a ideia, né? E muitas ideias, inclusive, elas acabam já... a gente acaba pausando ela, porque... vou te dar um exemplo, tá, Lucas? Chega uma ideia de montar uma nova montanha-russa invertida que não tem no Brasil. Um exemplo, né? Se tu for classificar ela naquele documento, ela traz público pra caramba. Ela reduz o custo? Não, ela não reduz o custo. Ela aumenta a receita? Sim, ela aumenta a receita. E aí a gente tenta fazer, baseado, por exemplo, no lançamento da FireWhip lá em 2008, o que aumentou do nosso público pós-lançamento da FireWhip, para ter uma análise de quanto que possivelmente aumentaria com uma nova montanha-russa. Um exemplo. Sustentabilidade e fortalecimento de marca. Só que aí quando a gente vai para a parte de baixo, o custo da implantação de uma montanha, com certeza é bem maior do que $500 mil, né? Quantas pessoas são envolvidas nesse processo? É um caminhão de gente, porque tem todo um processo de preparo, de instalação, né? E quantas pessoas vai impactar? Então vai impactar mais de 2.000 pessoas, um exemplo, né? Mas até mais que isso, tu concorda que para um parque como o nosso, falar em trazer uma montanha-russa nova, ela é inerente ao nosso negócio, não é um pulo do gato no sentido assim que, ninguém pensou em trazer uma montanha-russa nova para o parque, né? Isso não existe. Todo mundo pensa isso. É muito óbvio, digamos assim. Então essa ideia é uma ideia que chegou coisas para a gente nesse sentido, mas que quando tu vai avaliar ali, além dela ser inerente à função da direção e de gestores das áreas das atrações e tudo mais, é uma coisa bem óbvia, ela cai na média dela e aí ela acaba não sendo levada em consideração, né? Mas quando chega... Por exemplo? Como? Poderia ser uma tematização ou algo nesse sentido, que seja o brinquedo em si, mas a forma como ele é apresentado? Isso, aí é diferente, eu já tenho o ativo, mas eu posso converter ela numa VR, por exemplo, e ter temas diversos a cada época do ano. Isso é uma ideia maneira que passaria, entende? E isso é uma coisa que a gente com certeza esgotaria todas as possibilidades de custo, de retorno, do ganho, disso tudo, aí sim. Ou vou te dar um outro exemplo, inclusive chegou na captação de ideias, é algo que é muito maneiro. Tu pega sei lá, vou dar um exemplo, eu não quero falar a ideia exatamente porque eu não quero me comprometer, mas vou trazer para uma analogia. Usa-se daquelas lâmpadas antigas, um exemplo, né? Vem uma ideia de ter uma eficiência energética maior, se trocar as lâmpadas de modelo A para modelo B, o retorno é de tanto, chegou inclusive bem detalhado coisas desse tipo para a gente. A vida útil de uma lâmpada dessa é tanto, vai trazer o retorno tanto. A ideia veio tão mastigada que já quando tu bate o olho é muito claro de que a ideia faz muito sentido e é algo que passa despercebido no olho de todo mundo e que alguém percebeu que poderia avançar nisso, né? Essa é uma ideia que, sem dúvida nenhuma, não vai, talvez, agregar, e por isso, inclusive, que tem pesos diferentes na matriz de avaliação, ela não vai agregar um retorno financeiro gigante, não vai aumentar o público, mas aí a gente entra no reforço de marca, fortalecimento de marca, porque tu começa a usar tecnologias mais ideais, tu entra na sustentabilidade, tu envolve poucas pessoas para fazer um processo desse, é baixo tempo de implantação, e é uma ideia que faz sentido, né? Então essa passaria
facilmente no processo de captação de ideias, como já passaram outras semelhantes a essa, né? Então, é assim que a gente tem trabalhado. De novo, não estou dizendo que eu tenho a receita certa, né? E que a gente faz 100% certo. Acho que a gente está em constante aprendizado. O que eu posso afirmar para vocês é que, com certeza, é melhor do que não ter nada. É melhor do que não agir. É melhor do que não colaborar e de que cada um sente na sua cadeira e fique pensando só no seu setor, na sua área, né? Acho que isso pode ser uma empresa com 50 colaboradores ou com 1.200, independe disso. Colaborar, tudo funciona melhor. Tudo funciona melhor. E o legal nosso é que a nossa pegada sempre foi muito de um ajudar o outro. Como eu falei para vocês, a gente é muito parceiro entre a gente há muito tempo.